Bom, cara, para começar, eu queria contar para vocês. Hoje eu me peguei estudando uma coisa muito interessante na política brasileira. Isso vem de encontro com aquilo que eu falei para vocês, que foi onde eu tive o meu primeiro brilhar de olhos para política, quando eu descobri que essa merda existe. Que foi lá em 2014, quando o avião do Eduardo Campos caiu. E aí, aquela notícia, aquela repercussão toda, me fez, poxa, prestar atenção. E os comentários das pessoas ao redor, falando, poxa, mataram ele. Não poderiam deixar ele chegar no poder porque ele iria causar uma revolução, que ele iria resolver tudo. E esse era o olhar das pessoas ao meu redor, de que o Eduardo Campos precisava ser calado porque ele era um ponto de ruptura, como se ele fosse um grande revolucionário, como se ele fosse resolver alguma coisa. E eu, até hoje, tinha esse pensamento comigo, porque foi o que eu ouvi de todo mundo ao meu redor. E aí eu decidi estudar. Fui atrás de quem era Eduardo Campos. Eduardo Campos era um dito socialista, do Partido Socialista Brasileiro. Eduardo Campos tinha uma visão e um jeito, ele tinha um tato, meio que a gente vê hoje nos políticos de centrão. Ele falava muito bem, ele ensaboava muito bem, ele engambelava muito bem, digamos assim, e ele nem era tão favorito assim nas eleições. A chance dele ganhar era muito baixa. Ele tinha 9% de intenções de voto nas pesquisas, e de fato era muito difícil ele ganhar. Já estava ali em agosto, quase nas vésperas da eleição, faltavam 2 meses para a eleição, e ele ainda pontuava 9%. A Aécio estava com 30, se eu não me engano, chegando quase em 35%. E é isso. Mas por que eu cheguei no Eduardo Campos? Eu fui ver o eu fui estudar o ponto de ignição que fez a gente chegar onde nós estamos hoje. O que nos colocou nessa posição? Alexandre de Moraes. Beleza. Nós estamos vivendo em uma ditadura da toga, digamos assim. Como que chegamos lá? Quando foi que o STF começou a querer ser político? Quando foi que o STF começou a querer controlar o Brasil, digamos assim? Já tinha algumas coisas antes, eles vinham se tornando cada vez mais políticos, ainda mais na Lava Jato, mas o que de fato colocou o Alexandre de Moraes no poder, porque não era para Alexandre de Moraes estar lá. Não tinha nenhuma indicação do Temer. Ele não poderia indicar ninguém. Só que aí aconteceu algo muito interessante, que foi a mesma coisa que aconteceu com o Eduardo Campos. Um avião caiu. Um avião caiu e a história da República foi completamente remontada. E foi assistindo o vídeo do André Guedes, que eu vou até colocar um trecho aqui pra gente pensar e refletir um pouco sobre, que me fez perceber isso. Aí eu fui atrás dos acidentes. Nada que indique que foram sabotagens, nada indica que eles foram, de fato, assassinados. Mas é de fato estranho. E assistindo sobre o acidente do Teori Zavascki, eu me perguntei, poxa, mas será que o Eduardo Campos precisava mesmo ser morto? Aí eu fui atrás das teorias da conspiração. Eu cheguei à conclusão que, cara, o Eduardo Campos não tinha motivo para ninguém matar ele. Ele era um esquerdista. Ele era um centro-esquerda. Ele flertava com conservadorismo, mas eu acho que ele nem entendia isso direito. Ele flertava com a direita em uma época que, poxa, não era legal ser de direita, mas ele também não tinha nada demais. E aí, a morte do Teori Zavascki, que era o relator da Lava Jato, esse sim é muito intrigante, porque essa morte, de fato, mudou completamente o futuro do nosso país. Família corrupta oligárquica do Pernambuco, cara. Sim, eu sei, eu fui atrás da história, eu fui atrás de muita coisa. Assim, sim, eu cheguei nessa conclusão, o Davi. O Davi disse que o Campos não era santo. Eu cheguei nessa conclusão. Só que a percepção que eu tinha era outra, antes de estudar. Eu tinha a perspectiva digamos, do senso comum. Pro senso comum naquela época, pelo menos o que todas as pessoas disseram, poxa, o Eduardo Campos ia mudar tudo, o Eduardo Campos ia melhorar o Brasil, o Eduardo Campos era um mito. E aí precisaram matar ele para que ele não tirasse o PT do poder. Só que, na realidade, ele era só mais um centro-esquerdista, muito sujo, que o pai dele, ou o avô, já tinha sido governador do Pernambuco. Aí ele foi lá e foi governador 2 vezes, foi deputado federal, acho que 2 vezes também. É o puro suco do patrimonialismo. Talvez ele tenha até, sei lá, não lembro se o avô dele foi deputado federal também, mas se tivesse sido, ele talvez tenha até pegado o mesmo gabinete. É o puro suco do patrimonialismo. E aí, cara, mas voltando, vamos fazer uma linha cronológica e vamos do Campos até chegar no Teori Zavascki. Tem uma história muito interessante, que é aquela eleição da Dilma de 2015. 2015, não. Poxa, foi 2014. 2014, eleição da Dilma, onde o Aécio tinha tudo para ganhar. Inclusive, eu convenci a minha avó a votar no Aécio. Ela votava na Dilma, eu votava no PT. Poxa, convenci, fiz um trabalho depois da morte do Eduardo Campos, que eu abri o olho pra política. Eu falei, putz, o PT é uma merda, a Dilma não pode continuar. Fui lá, convenci a minha avó. A gente foi até a urna com ela, até o colégio eleitoral. A gente ficou do lado de fora. Ela foi lá votar. Eu tinha convencido ela. Ela ia votar no Aécio. Só que quando ela voltou, ela me disse que votou na Dilma. Eu fiquei, por quê? Como? Tipo, tava tudo organizado. Já ia dar certo. Ela já ia votar no Aécio. Por que ela mudou de ideia do nada? Aí ela justificou, é uma mulher. Eu não sei se teve boca de urna, não sei o que aconteceu. A minha avó era de classe média, nunca teve estudo, mas era de classe média, não era comprada por, poxa, cestas básicas, por saco de cimento, nada disso. E ela simplesmente votou na Dilma.
E aí, a gente ainda tinha esperança que o Aécio vencesse a Dilma, não foi o que aconteceu, e aí eu me desliguei da política. Eu voltei lá para 2016, quando começou aquele alvoroço todo, abriu o olho um pouquinho, mas ainda ficava um pouquinho à parte. E aí, cara, a gente chega no ponto em que o Teori Zavascki morreu, e o Temer teve uma indicação, e essa indicação foi o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes nos trouxe até onde nós estamos hoje. E aí eu me pergunto, quem que manda em quem nessa relação? O Temer tem poder sobre o Alexandre, ou o Alexandre tem poder sobre o Temer? Porque tudo bem que Temer que indicou, mas quem disse que já não tinha um cabresto ali no Temer para que ele fizesse essa indicação? Ou será que ainda tem alguém acima dos dois que está manipulando todo esse jogo que a gente vê hoje? Porque, de fato, tudo que está acontecendo hoje no Brasil é uma forma do sistema corrigir os erros que foram cometidos. E um dos erros que foram cometidos talvez tenha sido o impeachment da Dilma, que foi quando o gigante acordou. Poxa, o gigante acordou, agora a população está revoltada, a população vai colocar alguém direito no poder, e aí vem a merda do Bolsonaro, e aí o sistema começa a entrar em choque ali. A gente tem um cara que era da terceira divisão agora, que está mandando em todo mundo, e a gente precisa corrigir isso. E aí começa aquela guerra do STF com o Bolsonaro já no início do seu mandato, que, sejamos sinceros, atrapalhou o Bolsonaro. Não acredito que ele fosse fazer um governo melhor com ou sem essa guerra, mas a verdade é que aquela perseguição atrapalhou sim o Bolsonaro no seu governo. E chegamos hoje, cara. Eu vi na live do Bisotto, não sei se alguém aqui acompanha o Bisotto, mas ele disse que tem informações de bastidores de que o Bolsonaro está em uma situação grave, prestes a ir de F. E eu comecei a me perguntar, poxa, o que vai acontecer quando o Bolsonaro for de F? E aí, navegando no Twitter, no X, aquela belíssima rede social, eu li em algum lugar que muitas subdivisões iriam acontecer. Só que essas subdivisões, elas vão carregar o manto de direita, conservador, ou de, poxa, eu sou filho do Bolsonaro, eu sou o Bolsonarinho, eu sou o Nicolas, ou será que a gente vai ter novas vertentes, a gente vai ter novas nomenclaturas, ou vão ser só filhos do bolsonarismo? É uma situação muito interessante, porque a tendência é começar esse faccionamento do campo político e começarem guerras faccionais dentro do próprio campo político. E aí, quem que ganha? Quem que vai conseguir exercer o domínio do campo político? Porque a verdade é que nós sempre tendemos a esmagar as minorias. Isso eu digo em uma situação de guerra faccional, né? Ao longo da história a gente sempre viu que as facções elas tendem a se degladiar até que sobre uma e essa domine todo o campo. E aí, nós estamos muito bem posicionados nessa guerra faccional, porque, querendo ou não, nós, não por ser filhos do bolsonarismo, mas nós teríamos um poder ali, dessa vez, de participar dessa guerra, enquanto está todo mundo se degladiando no campo político, nós temos uma vantagem, nós temos estrutura, nós temos independência, nós temos cultura, nós temos uma galera que está disposta, nós temos militância, e nós estamos acostumados a viver em guerra. Essa galera não está acostumada a estar em guerra. A gente vê isso pelos ataques bestas que são feitos contra o Movimento Brasil Livre. Eles não conseguem. A guerra do bolsonarismo, e é onde eles se engrandecem, é contra a esquerda. É contra uma ideologia nefasta que é muito simples você bater, é muito simples você ir lá e mostrar a hipocrisia da esquerda, é muito simples você ir lá e mostrar que o Lula é um ladrão, o Naime é o chefe da facção criminosa. Isso é tudo muito fácil. Agora, você combater um cara que está no mesmo campo político que você vai falar, não, mas... Ai, não tenho Lula para falar. Ai, não... quem que eu vou atacar? Ah, eu vou atacar um vídeo do Renan fazendo uma piada com uma amiga dele. Não, eu vou atacar um áudio do Arthur Duval, que eu mesmo faria. E é isso que essa galera faz. São ataques toscos. E uma guerra faccional entre todos esses campos, o que eles atacariam um ao outro? Claro que eles têm muitos podres para serem atacados, mas imagina, a facção do Nicolas tá brigando com a facção, digamos, da família. Vamos supor que Eduardo Bolsonaro assumiu o manto do pai, mas o Nicolas se desvinculou. E a gente tem duas facções, a facção da família e a facção do Nicolas. E aí a gente vai ter outros campos, com aquele tal de Victor Ruiz, que agora ele está tentando criar alguma coisa afastada do bolsonarismo, mas ao mesmo tempo vestindo a roupa do Bolsonaro. É uma coisa muito esquisita. Aí a gente vai ter essas facções menores. Mas vamos colocar a facção do Eduardo brigando com a do Nicolas. O que eles vão se atacar? Ah, e você votou junto com o PT. Mas, eu também votei junto com o PT. Mas você votou a favor da PEC da bandidagem. Putz, eu também votei. Mas você tem uma tendência... Vamos supor que o Nicolas vire pro Bananinha e fale, mas você tem histórias com seu primo um pouco, vocês são meio boiola. O Nicolas também tem umas fotinhas bem boiolas, né? Cara, é uma situação muito complicada. E aí, o MBL jogando de fora, vendo tudo isso, a gente vai poder atacar tudo. A gente vai poder atacar o Bananinha tentando reviver e manter, usar o Bolsonaro como Marte. A gente vai falar, olha, Aras na PGR, voto de Minerva, o Flávio foi contra a Lava Toga, o Flávio, você votou errado, Bananinha, acho que foi o Flávio, né, que votou errado 2 vezes, ou foi o Bananinha, não me lembro, mas aí a gente vai poder atacar o Nicolas, a gente vai poder falar, olha, Nicolas, você foi o rosto da PEC da bandidagem, olha só, Nicolas, enquanto o Bolsonaro estava fazendo merda, você estava lá apoiando ele, e a gente estava aqui de fora batendo, a gente estava aqui de fora apontando os erros.
E a gente vai poder falar para aquele bosta do Victor Ruiz, que tá tentando criar uma facçãozinha própria, olha, seu merda, enquanto o Bolsonaro tava fazendo merda, você tava lá chupando a bolinha dele. Enquanto o Bolsonaro tava lá fazendo merda, você não teve a coragem de se levantar e falar mal dele. Porque sabe o que vai acontecer? Esse Victor Ruiz, que tá gigante agora no Instagram, porque no YouTube ele é minúsculo, ele é irrelevante, tão irrelevante quanto eu, digamos assim, talvez não tanto, mas quase. Ele, quando o Bolsonaro morrer, quando der uma baixada, quando der uma esfriada, ele vai ser um dos campos da direita que vai vir e vai apontar os erros do Bolsonaro. Ele vai falar. Ele vai falar. Só que enquanto o Bolsonaro tá forte, enquanto o Bolsonaro tá vivo, enquanto tá tudo rolando, ele tá lá, caladinho na dele. Ele grava os vídeos dele com a roupa do Bolsonaro, não falando do Bolsonaro. Até a gente vai questionar ele no Twitter, né? Ele, ai, mas não tem Bolsonaro no meu Instagram. Procura lá, acha um vídeo do Bolsonaro no Instagram. Aí você desce um pouquinho mais, ele tava, ai, eu sou o candidato do Bolsonaro. Mas agora ele não fala mais, porque agora é, poxa, não é feio, mas também não é bonito falar do Bolsonaro. E aí ele tá lá surfando na onda, né, do jeito que ele pode. Aí a gente vai ter outra facção também, que aí eu já não sei se vai estar junto com a facção do Nicolas, ou com a facção do Ruiz, ou com a facção da família, muito provavelmente não, mas a gente vai ter lá Pavanato, a gente vai ter lá Holiday, a gente vai ter lá quem mais? Aquele Klaus, a gente vai ter lá os ex-MBLs, né? E eles vão estar falando, ai, mas o Bolsonaro lutou, aí a gente vai chegar lá, mas você não concordava bem com isso, né? E, cara, eu acho que nós temos uma chance muito grande de conseguir ganhar nessa guerra faccional, e aí nos tornarmos gigantes. Só que aí vem uma preocupação muito grande que eu tenho. Nós precisamos eleger deputados federais e muitos deputados estaduais ano que vem. Nós precisamos de pelo menos 30 estaduais ano que vem. Pelo menos um em cada estado. Aí não tem como mais as pessoas não verem o MBL como uma força emergente. Porque nós já somos, mas eles não conseguem admitir. Mas com 30 estaduais, com 10 ou 15 federais, é impossível. Nós precisamos disso. Nós precisamos muito disso. E eu acredito que vamos conseguir. Com o Renan fazendo uma boa candidatura, nós vamos conseguir números excelentes. E aí, se conseguirmos um ou dois governadores, cara, aí a estrutura começa a crescer, nós começamos a conhecer pessoas boas, porque pessoas boas vão se aproximar de nós, em todos os estados do Brasil, a gente começa a formar uma estrutura de verdade agora. A gente começa a treinar militante, eu falo nem no campo só da militância, eu falo no campo do ativismo mesmo. A gente consegue expandir a Academia MBL, a gente consegue vender mais livros amarelos, a gente consegue de fato chegar na classe média, chegar talvez até na Faria Lima, chegar nos maiores, digamos, financiadores políticos do país. E claro, que vamos ser obrigados a escolher os melhores e os que têm uma boa índole, uma boa história. Não é simplesmente chegar e fazer um acordo com o dono da Odebrecht. E aí nós começamos a montar uma estrutura de verdade, de fato. Porque eu comecei a pensar, e nós não podemos eleger o Renan Santos em 2026. Eu concordo, nós temos que fazer a maior campanha já vista nesse país, maior campanha de rua, maior campanha sem grana. A gente precisa botar para ferrar. Fazer 10, 15, 20%, mas nós não podemos chegar ao poder em 2026. Se nós chegarmos ao poder em 2026, nós seremos obrigados a cruzar linhas que, não estou falando de Constituição nem nada disso, mas eu estou falando que nós iremos ser obrigados a ultrapassar linhas que eu acredito que não sejam boas linhas a serem cruzadas. Nós vamos precisar de fazer acordos, vamos precisar de muita coisa. Eu acredito que o ideal mesmo é 2026 elegemos 10 deputados federais, 30 deputados estaduais, e a gente já chega com uma estrutura robusta para 2028. Aí em 2028, nós precisaríamos eleger, sei lá, 100, 200, 300 vereadores. 10 em cada estado, 20 em cada estado. Aí o quê? 20, 30, 40 prefeitos. E aí a gente chega com estrutura, com conhecimentos, com pessoas ao redor, com a galera treinada, com alunos da academia, com militância maior, com uma estrutura robusta de cultura, de conhecimento, de academia, para que em 2030 nós elejamos um presidente e aí nós possamos fazer de fato uma revolução. Porque nós temos o quê? Temos 5 anos para formar essa estrutura com mais abrangência nacional. E aí, cara, é perfeito. Porque vamos dizer que entre Tarcísio agora, entre Tarcísio em 2026, ele vai ferrar o país. Não porque o Tarcísio é mau, porque o Tarcísio é ruim. Talvez até seja, não sei. Mas a situação atual do Brasil precisa de algo muito forte e o Tarcísio não é esse alguém muito forte para conseguir controlar a situação. Tarcísio não está afim de pisar nos calos que ele precisa para, de fato, resolver alguma coisa. Mas ele vai fazer o possível para que o Brasil continue sendo um país. Eu já expressei a minha preocupação do Brasil ser balcanizado e nós sermos divididos em diversos paisecos pequenos, e com o PT eu tenho medo que isso aconteça, mas com o Tarcísio não, porque o Tarcísio ele vai ser a alma e o espírito do Centrão. E o Centrão não tem interesse nisso. O Centrão não quer perder a boquinha lá no Nordeste. O Centrão não quer, poxa, ver o Pernambuco fazendo parte de um paiseco que agora não tem como ele mamar do estado de São Paulo. Então, o Tarcísio vai manter as coisas no trilho. Aí, em 2030, nós chegamos no poder, e de fato, com uma estrutura, com pessoas já
nos altos cargos, seja do judiciário, seja, poxa, de todos os âmbitos possíveis. Nós formaremos elites até lá. E aí, 2030, a gente faz o trabalho. E é preciso ter paciência. O que eu estou dizendo aqui não é para desmotivar ninguém, não é para que você tenha menos sede na hora de ir para a rua e falar sobre, chegar no carinha na rua, olha, você tem um minutinho para ouvir sobre a palavra de... Não, faça isso, vai com sangue no olho, vamos com sangue no olho, para fazer o máximo para eleger o Renan Santos em 2026, mas sabendo que não podemos fazer isso. Se fizermos, beleza, vamos tancar, vamos encontrar a forma de resolver e de fazer o melhor possível. Mas esse não é o ideal. E eu acredito que todo mundo sabe disso, pelo menos dentro da cúpula do Movimento Brasil Livre. E é isso. Mas se conseguirmos, boa, vamos lá e vamos fazer o que dá, vamos resolver e vamos fazer a revolução do mesmo jeito. Mas o ideal é 2030, porque a gente vai ter a estrutura maior. O Pedro Candioto comentou aqui, minha visão é, precisamos eleger o Rafa no Rio, uma maioria no Rio, no Congresso Estadual e Nacional, e repetir o mesmo em pelo menos mais 2 estados, preferencialmente deficitários, no Congresso, Senado, Prefeitura e por aí vai. Exato, cara. Se a gente eleger o Bombeiro Rafa em 2026 e o foda é porque a gente está muito acorrentado na engrenagem política brasileira. Se o Bombeiro Rafa for eleito sem ter um presidente que dê apoio a ele para que ele possa resolver de fato a situação da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, talvez ele não consiga resolver o problema. E aí nós teríamos feito promessas em vão. O ideal é que nós elejamos o presidente do Rio de Janeiro ao mesmo tempo que elejamos o presidente da República. Presidente, eu falei do Rio de Janeiro? Não, é governador. Mas sabe, estados que seriam essenciais, seriam perfeitos de nós elegermos, porque não teria necessidade de subir morro, não teria necessidade de fazer um enfrentamento militar ao crime organizado, e nós deixaríamos isso um pouquinho para mais tarde, porque seria a situação mais favorável para que fosse de fato feito de uma forma eficiente. Cara, vamos eleger governador em Santa Catarina, no Paraná, em Goiás, e vamos acabar com o crime organizado no âmbito institucional. Vamos acabar com o posto do crime organizado, vamos acabar com o mercado financeiro do crime organizado, vamos acabar com a finança do crime organizado. Porque aí a gente acaba com essas vertentes, esses campos de atuação do crime organizado, e ele vai ficando enfraquecido na sua sede, que é Rio de Janeiro, que é Salvador, que é Fortaleza, eu falei o nome de uma cidade, era para falar o nome de um estado, mas foda-se. Mas é isso, cara. E fazendo uma gestão excepcional nesses estados que eu falei, fazendo de fato a ruptura da forma que é preciso, da forma que é possível nesses estados, basta ser um governador excelente, você não vai precisar entrar em conflito com o STF, entrar em conflito com o judiciário ainda nesses estados. Esses estados é mais fácil o jogo é mais tranquilo, e aí quando você já tem uma base nesses estados, aí a gente parte pro chefão. Qual que é o chefão? É ir para a presidência da República e, de fato, declarar guerra ao crime organizado e varrer do mapa. É ir para o governo do Rio de Janeiro, para o governo da Bahia. Eu falei Salvador também, era para falar o nome do estado, que era Bahia. Mas foda-se. E aí a gente vai para os chefões e corta a cabeça de vez. O ideal, eu sei que todo mundo quer, todo mundo tá com sangue no olho para ver em 2026, vamos chegar lá em 2027, declarar guerra e vamos. Só que, com a conjectura atual, isso não é viável. Isso é muito difícil fazer. Não duvido das cabeças do Movimento Brasil Livre e da inteligência que eles tenham para fazer acontecer. Mas a situação é que é isso. Quem é nosso principal nome em Goiás para elegermos deputado federal? Já estamos montando chapa? Ô Roberto César, o nosso nome principal é João Vitor Noleto. Mas eu tô lutando aí para viabilizar meu nome. E viabilizando o meu nome, o partido autorizando que eu seja candidato aí a deputado federal ou estadual, eu vou falar para vocês, eu vou fazer uma campanha brilhante. Vai ser, assim, uma das campanhas mais barulhentas do Brasil. E eu vou rodar... Cara, assim, eu vou fazer um bagulho inimaginável. Vocês vão ver. Olha, meu filho tá prestes a nascer. Para quem não sabe, eu tô morando aqui em Portugal. Meu filho tá prestes a nascer. Meu filho nascendo, eu vou fazer o passaporte dele. Passaporte dele pronto, eu já vou comprar passagem. E ano que vem, eu tô aí. No início do ano, eu tô aí. E eu vou começar a movimentar. E vocês não perdem por esperar. Um dos nomes mais falados em Goiás, em 2026, será Guilherme Calil. E aí, cara, não me interessa se eu vou ser cabeça de chapa, se eu vou para me eleger, eu quero eleger um deputado federal em Goiás. A minha missão, em 2026, eu tô deixando Portugal, uma vida estabilizada, tudo, uma educação de qualidade de graça para minha filha, uma segurança de andar nas ruas tranquilaço, para ir para o Brasil, para me comprometer a eleger um deputado federal por Goiás. Seja eu, seja João Vitor Noleto, seja quem for. Mas eu vou fazer de tudo, e eu já falei para os meus pares que eu estou disposto a ir até onde a minha consciência me permitir para que isso aconteça. E não querendo ser muito otimista aqui, mas eu tenho os meios, eu tenho muitos contatos, eu tenho uma rede muito influente em Goiás para fazer com que nós consigamos atingir esse objetivo. E eu acredito que vai dar certo. Eu acredito piamente que nós vamos eleger um deputado federal em Goiás.
E é isso, ó, o Cronos falou aqui, não esqueçam do Matheus. Pois é, cara, nós estamos montando chapa, nós estamos sim trabalhando em novos porta-vozes, tem o Carlos que está trabalhando aí para ser um porta-voz, temos o Matheus que está trabalhando para ser um porta-voz, o Igor, que eventualmente também, a galera gostou da live que ele participou aqui, que também pode vir a ser um porta-voz, sei lá, para 2028, ser um candidato a vereador. Temos outras pessoas também que vocês nem conhecem, que vocês nem têm noção, que vão participar dessas chapas. O João Vitor Noleta é quem está tratando disso, ele seria a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas Goiás vai surpreender todo mundo em 2026. E é isso. A minha ambição é essa. Eu quero que Goiás contribua para a missão. Quero que Goiás contribua para termos mais um Kim Kataguiri pautando o debate público, para termos mais um Kim Kataguiri pautando o Congresso Nacional. Ano passado ele estava pautando de fato o Congresso Nacional. O que você via ali vinha do Kim Kataguiri. Esse ano já está mais complicado por essa questão da anistia, não anda nada no Congresso, não tem nada. Mesmo assim, o Japa está fazendo um trabalho, um baita trabalho. E aí eu me coloco na situação, poxa, se eu pudesse estar ali do lado do Japa, fazendo obstrução, falando na cara dos políticos que eles são vagabundos, falando o que tem que ser falado, propondo projetos que desgracem com a vida desses vagabundos, protocolando projetos que vão de encontro com a guerra ao crime organizado. Cara, assim, eu quero que Goiás possa colocar alguém lá para honrar o nosso nome, porque Goiás não é valorizado da forma que deveria. Goiás não se dá a devida importância. Nós somos um dos estados mais importantes da República, mas ninguém percebe. E o próprio goiano não percebe isso. E aqui de fora eu percebo. Cara, Goiás Goiás pode ser muito foda. E eu vou puxar uma pauta, eu vou puxar um lado bem regionalista na minha possível campanha, tá? Eu vou mostrar esse lado, as possibilidades que Goiás tem de pautar o debate nacional, que Goiás tem de ser um dos motores da economia brasileira. Já é, né? Mas tem o potencial de ser muito maior, tanto no âmbito tecnológico, quanto no agro, quanto na educação. Cara, poxa, nós temos mentes brilhantes em Goiás. Nós temos, poxa, a UVP lá do Raul Sena, tá batendo de frente ali com a Faria Lima, tá mostrando que Goiás tem potencial. Cara, nós temos tudo, nós estamos no coração do Brasil. A capital tá dentro do nosso território. Nós estamos protegidos por, digamos, em uma eventual guerra, nós estamos protegidos por extensos pedaços de terra. Nós temos a vocação de ser o estado mais importante do Brasil. Nós temos a vocação de ser o centro industrial, tecnológico e científico do Brasil. Nós temos essa vocação. E o que impede nós de atingirmos esses objetivos, nós temos o potencial também de ser o centro logístico do Brasil. Nós podemos abrigar tudo no Brasil. Se tivermos ali extensas linhas ferroviárias, cara, tudo passa por Goiás. Tudo tem que passar por Goiás. Se nós desenvolvermos o Brasil, Goiás vai ser o centro do Brasil. E o que nos impede de atingir esse lugar é a mente pequena. É a falta de importância que nós nos damos. Eu quero trazer isso para a mente do goiano. Olha o que você pode ser, goiano. Você não precisa ser uma caricatura. Ai, o que vem de Goiás? Dupla sertaneja, piqui e sei lá o que. Não. De Goiás vem inteligência artificial, de Goiás vem indústria de todos os âmbitos possíveis, indústria automobilística, indústria farmacêutica, indústria... Cara, nós temos vocação. Nós temos vocação para liderar. Nós temos vocação para liderar. E falta esse entendimento no Goiás. E é o famoso Goiás místico, né, que o Renan gosta de falar. Cara, nós vamos atingir isso. Rio de Janeiro tem vocação para ser base militar brasileira. Goiás tem vocação para ser o abrigo antiaéreo brasileiro. Goiás tem vocação para proteger a nossa capital. Goiás tem vocação para... Poxa, a base aérea de Anápolis. Poxa, são tantas coisas, e a gente às vezes não se dá essa importância. O que a gente tem? A gente tem Gustavo Gayer. A gente tem Gustavo Gayer. A gente tem Cajuru. A gente tem quem mais? Bruno Peixoto. E aí eu digo, se eu tiver permissão aí do partido para ir para deputado estadual, cara, eu quero ser um dos deputados estaduais mais votados, se não mais votado do estado. E eu quero chegar lá com a mesma força que o Bruno Peixoto chegou para já chegar sendo presidente da Câmara. Cara, imagina só um presidente da Câmara da Lego, em Goiás, do Partido Missão. Vamos supor que o Vilela chegue ao poder. Meu amigo, Goiás vai andar. Goiás vai sambar na cara das inimigas, né? São muitos votos para que a gente consiga eleger. Cara, são 40 e poucos votos para a chapa de estadual e são 18 para de federal. A de federal muito provavelmente vai bater o máximo, e a estadual eu também acho que vai bater o máximo. Poxa, o Silas nem sabia que o Gayer era de Goiás. Pois é, cara, porque o cara passa o dia inteiro mamando as bolas do Bolsonaro. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele não sabe pautar Goiás. O cara foi eleito com quantos votos? Quantos votos o cara teve? Quantos votos? Com 250 mil votos. 250 mil votos e o cara não representa a população. Ele quer ficar mamando o Bolsonaro, cara. Eu quero, se em algum momento eu conseguir me eleger a deputado federal, eu quero, poxa, beneficiar o meu estado, cara. Eu quero falar em nome do meu estado, eu quero
ser o nome do meu estado em Brasília. Eu não quero ser o nome do Bolsonaro em Brasília. Eu quero representar a população que me elegeu. Eu quero representar, sei lá, vamos supor que eu tenha 100 mil votos. Eu quero representar os 100 mil votos dos goianos, que não querem só que eu esteja lambendo a bota de presidente ou de ex-presidente, não. E nem que esteja só mandando emenda para construir praça, para construir campo de futebol. Não. Eu quero fazer projeto que beneficie Goiás, porque é para isso que eu estou sendo eleito. É para isso. E a gente tem várias bancadas, é muito interessante. Nós temos várias bancadas no Congresso Federal e nós não temos bancadas estaduais, onde eles sentam e falam: olha, vamos fazer tal coisa para acelerar Goiás. E, poxa, é isso, vamos continuar sonhando e trabalhando para atingir os nossos objetivos. Tem muita coisa a ser trabalhada até lá, tem muito estudo a ser feito. Eu quero fazer um estudo aprofundado do nosso estado. Eu já estudei bastante sobre o estado de Goiás, mas eu quero entender cada entrelinha. Eu quero chegar lá representando de fato a minha terra, de onde eu sou, representando de fato as pessoas que me elegeram. Eu quero entender as pessoas. Tudo bem que a gente tem ali a vivência do senso comum, de viver ao redor do goiano, mas, poxa, tem fatores muito interessantes a serem trabalhados que podem ajudar bastante nessa campanha, que podem ajudar bastante até num trabalho legislativo. E falta isso, tá faltando um tchan, tá faltando um molho para que a gente possa voar em Goiás e que Goiás possa reconhecer o Partido Missão e o MBL como uma força política em ascensão e que consiga nos colocar lá, né, cara?